Olá, muito boa tarde a todos. Estamos aqui na 23ª Convenção da ABA Nacional em Brasília, no Espaço Israel Pinheiro, e, para mais uma vez, gravação dos nossos podcasts da ABA. Conheço a Associação Brasileira de Advogados, temos desenvolvido um trabalho há 23 anos, um trabalho de interatividade entre os profissionais, diferentes nichos, diferentes áreas do conhecimento do direito, e principalmente cujo escopo da associação, como princípios e valores, é a difusão do conhecimento para a sociedade civil, para a sociedade jurídica, para os acadêmicos de direito. Sigam as nossas redes sociais também. O YouTube tem uma imensidão de trabalhos desenvolvidos pelos advogados que compõem as comissões, com várias áreas de debate, do conhecimento que vocês podem interagir conosco. Estou aqui com os nossos colegas, doutor Eluar Cebols, doutor Enéas Marinho, doutora Vera Leixo, que são da Comissão Nacional da Advocacia Extrajudicial da ABA. Muito boa tarde a vocês. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco para falar um pouco dessa questão da advocacia extrajudicial. Eu vou começar com a doutora Eluar, na tarde de hoje. Fala um pouquinho da sua trajetória e, na sequência, a gente vai para um ponto específico da sua área de conhecimento. Então, eu sou advogada, sou corretora imobiliária, né? E já atuo há quase 20 anos nesse mercado, né? No mercado imobiliário especificamente. Depois que eu me tornei corretora, eu comecei a trabalhar mais com esse nicho mais de corretagem mesmo. E ali, como eu ficava muito na ponta, eu comecei a perceber toda uma carência, né? Em relação à regularização dos imóveis. E com a pandemia, isso se ampliou muito mais, esse leque de oportunidades. Aí eu comecei a olhar esse mercado diferente. Eu estou deixando dinheiro na mesa e eu tenho que pegar esse dinheiro, né? Botar no nosso bolso. E aí eu comecei a trabalhar mais efetivamente com a regularização de imóveis e conscientizar o cliente de que o imóvel regularizado ele vale dinheiro líquido, porque ele pode, né, através desse imóvel, ele pode vender, ele pode dar como garantia, ele pode doar, ele pode financiar, enfim, ele pode fazer uma série de coisas. Isso traz segurança jurídica, né, para ele e, claro, né, se ele quiser, enfim, algo além disso, né, a gente também faz esse oferecimento de serviços dentro do escritório, porque o nosso lema é ter um escritório full service, né, que a gente possa oferecer ao cliente tudo aquilo que ele precisa para que ele tenha paz e tranquilidade para ele expandir os negócios dele. Então, se ele entrou lá, a gente vai entrevistar. Talvez não seja voltado para essa área de regularização que eu estou te falando, então não serei eu a executar, pode ser um outro colega com quem a gente tem parceria. Então, esse outro colega vai vir para compor ali, né, a equipe para poder auxiliar aquele cliente. Então, hoje, a gente tem todo esse leque, né, de opções que a gente pode entregar para aquela pessoa. E quando você fez essa grande descoberta, e até uma questão interessante, estava conversando com a doutora Vera antes da nossa primeira parte do podcast, e eu ia até comentar, a questão, a pandemia ela potencializou a utilização dessa dinâmica. Eu me lembro que houve uma oportunidade em que eu necessitei de serviço, de realizar um determinado serviço para um cliente no cartório, e a gente teve a possibilidade não só da evolução tecnológica, mas de fazer à distância, de resolver de forma mais dinâmica à distância aquele problema pontual do cliente. Porque na verdade assim, a pandemia ela nos tirou da zona de conforto, porque as tendências já existiam, né? A gente já tinha vários regramentos sobre isso. Só que por conforto eles não eram aplicados, não pelo nosso conforto, né? Pelo conforto de quem efetivamente os implanta, né? E aí a gente se viu numa situação onde a sociedade precisava daqueles serviços. E claro, né, quem também atua com aquele serviço precisa daquela receita. Verdade. Se a gente não podia ir ao cartório, como teria aquela arrecadação? Se ninguém ia ao município, como pagar ali um IPTU? Né? Exatamente. Então houve ali um interesse mútuo, por isso começou a dar tanto certo. Mas assim, embora isso hoje já seja implantado de forma mais efetiva, né? Eu fico no interior, a doutora Vera também, a doutora Enéas já mais de uma cidade maior, a gente se depara ainda com muitas dificuldades, porque às vezes falta talvez um conhecimento mais específico, né, dos cartórios, generalizando, e aí alguns procedimentos têm sido assim, implantados bem devagar, né, doutora Vera, assim, com muita luta ali, mas a gente vê que isso vem avançando, né, porque isso traz um retorno para o cartório também. Com certeza, eu quero aproveitar esse gancho para perguntar um pouco para você sobre a adjudicação compulsória no extrajudicial.
E qual é a tua perspectiva hoje, a partir dessa evolução e até mesmo com essa questão do próprio engessamento de alguns cartórios que ainda conseguiram efetivamente distribuir essa capacitação, ou a própria habilidade dos cartórios em lidar com essas dinâmicas um pouco mais diferenciadas que outrora eram somente vistas no Poder Judiciário? Exatamente, perfeito essa colocação. Porque, assim, eu costumo dizer que houve uma extrajudicialização, não foi tirada uma competência do judicial, mas foi aberta uma possibilidade, né, da gente fazer de forma extrajudicial. Eu sempre tento passar para o cliente que às vezes o extrajudicial parece, né, talvez que seja muito mais custoso inicialmente, mas ele vai trazer para ele uma efetividade na realização daquele direito que ele precisa. Então isso vai trazer mais vantagens, porque ele vai passar a ter um bem regularizado. Então ele pode fazer N coisas. A adjudicação, ela é uma das ferramentas que a gente utiliza na regularização de imóveis, né? Então não é todo o caso, mas o caso que vai se enquadrar na regularização desse aspecto de adjudicação, a gente pode estar executando. Então, assim, ali ela vai envolver a princípio 2 cartórios, né? A gente vai ter que fazer... Claro, primeiro a gente faz um levantamento, né, documental, vê se precisa regularizar alguma coisa dentro disso, vê se ele comprova que pagou ou que se falta algum outro requisito, notifica ali, né, aquele proprietário registral, porque esse é o princípio da adjudicação compulsória, é que você tem a negativa da outorga daquela escritura, né, tanto para quem vai receber, como às vezes para quem vende também, que é o inverso, né? Às vezes quem compra não quer regularizar porque não quer declarar aquele bem por algum motivo. Sim. Então, tem às isso. vezes até por conta do próprio custo, não é? E da burocratização também. Ou porque, às vezes, numa última análise, não quer declarar mesmo por algum motivo. Né? É omitir aquela informação. Dentro do seu acervo patrimonial. Né? Então, assim, a adjudicação ela veio para sanar aí essa dor, né, daquele promitente, comprador, vamos falar aí pela regra geral, para que ele possa alcançar ali o seu título, a sua escritura pública, o seu registro na imobiliária e passe a ter segurança jurídica em relação a isso. Até porque se está em nome do antigo proprietário, se aquele antigo proprietário sofre algum tipo de penhora, se aquele bem vai lá, né, aquele CPF vai lá para o CENIB e passa a ter ali um gravame. Vai recair justamente. Exatamente. Aí aquilo vai gerar para ele muito mais dor de cabeça. Então é isso que a gente tenta passar. Quanto mais rápido ele regularizar isso, mais segurança ele vai ter. Isso é fundamental. Então, se eu verifico ali dentro da documentação que há uma admissibilidade, a gente passa aí para executar o serviço. Vamos fazer as notificações, depois a gente vai lavrar ali a ata notarial, contando ali, né, tudo que aconteceu, quando comprou, como que pagou, como é que foi, notificou como, mandou tal correspondência, mandou telegrama, quais são os números ali, para que isso possa ser, né, conferido, tudo certinho, e ali vai ser lavrado esse documento. Esse documento já é como uma pré-prova, né, já houve um crivo sobre aquele documento. Sim. Então, dali a gente já leva para o registro, né, imobiliário. É claro que assim, isso aí, né, a gente teve a 14382, que trouxe essa possibilidade que até então nós não tínhamos, né, em 2022. A gente fez até um evento em Araroma, tive 2 meses da Lei em Vigor, aí convidei um colega para falar sobre isso lá. Então, essa batata quente hoje é sua. Mas aí ele trouxe com maestria. Não tinha ainda as custas, né? Não tinha nada ainda, né? A gente não sabia como que ia ser isso na prática, né? Mas aí a 14... Eu lembro, né? Porque achei o máximo ele seria inserido nesse contexto da adjudicação compulsória. E aí a 14382, ela inseriu na Lei 6.015, né? 216B, possibilitando, só que aí, claro, não tinha ainda uma regulamentação de como os cartórios iriam proceder em relação a isso. Tudo muito incipiente ainda, ninguém sabia como proceder. Exatamente, trouxe muita insegurança jurídica e a gente sabe que, embora haja uma capilaridade cada vez maior dos cartórios, eles vão responder com o CPF deles. Sim, então, que é o que eles não querem. Então há um receio, né? Mas aí, quando a gente teve, né, já no ano seguinte, o provimento 149, nós achamos que ele ia resolver. Só que aí não resolveu. Passados 15 dias veio o provimento 150 para falar sobre a adjudicação. Aí ele inseriu o capítulo 5 dentro do provimento 149, daí a gente passou a poder trabalhar com a adjudicação, que parece muito simples, mas só nesse contexto ele criou o artigo 440A até o Z, depois 440A até o M, né? Então, assim, é um pouco complexo nesse aspecto, mas se
você trabalha ali com um especialista, é muito mais fácil de fazer. E o cliente vai conseguir alcançar o objetivo dele. E, Eloá, é interessante você trazer essa dinâmica, porque a própria adjudicação compulsória em si, quando a gente sabe que no quesito direito civil tem um leque de possibilidades, e a gente estava até falando um pouco mais cedo a respeito das alterações da lei, aí, do novo projeto, né, do Código Civil, tantas modificações que vieram intrinsecamente trazer esse processo evolucional para a nossa advocacia, mas a gente sabe que a própria educação compulsória, a gente quando estuda na faculdade é algo assim muito en passant, não é? E aí quando você vê essa regulamentação, você entende que assim, quão necessário era utilizar-se desses recursos, instrumentos, até mesmo nos aspectos cartorários, com a finalidade de que esse processo ativo de celeridade possibilitasse que essas pessoas conseguissem regularizar os seus imóveis, o seu patrimônio. Exatamente. Então, é interessante demais você poder trazer isso a debate, assim como a Vera mencionou também a questão da campeão extrajudicial, como a gente tem evoluído no direito. E isso é muito importante, porque as pessoas têm, embora as resistências, muitas das vezes a resistência do próprio custo em si, a gente sabe que as custas cartorárias não são os valores mais acessíveis possíveis, e também temos as custas das nossas atividades profissionais, que são eminentemente necessárias, a nossa sobrevivência até, posso falar assim, não só subsistência, mas sobrevivência da própria categoria da advocacia, mas no escopo da própria regulamentação que você está trazendo, a gente vê, né, da linha A a Z, como necessário, até a M. Até a M. O que você identifica hoje como sendo o principal desafio para um procedimento dessa natureza no cartório? Olha, no cartório, às vezes, o principal desafio talvez seja um pouco dessa insegurança, né, ainda, de alguns tabeliões, registradores, enfim, ele de fazer a ata, ou de fazer o registro em si, tem um receio, mas não localiza, vai fazer a intimação como, mas aí o próprio regulamento já traz isso. Você pode fazer isso por edital e tudo, porque você não é obrigado... Adequabilidade. Você não é obrigado a descobrir aonde está aquele proprietário registral, você é obrigado a cumprir os atos para que ele fosse ali dentro do razoável intimado. Né? Então, se você celebrou um instrumento, você tem um endereço, você vai mandar para aquele endereço. Se é uma pessoa jurídica, você vai consultar um CNPJ na Receita para você ver o endereço. Então, assim, isso às vezes pode ser, essa falta de informação pode ser o maior desafio. Sim. Mas eu acho que na adjudicação, embora ela seja mais recente do que a uso capião, ela é mais tranquila, porque você querendo ou não tem-se um documento a princípio assinado ali. Sim. Né? Então, até então, há uma presunção de veracidade. E normalmente, quando a gente chega para a gente no escritório, se aquela pessoa fosse fazer uma uso capião, ela já teria até atingido ali aquele período aquisitivo. Com certeza. Então isso traz uma tranquilidade. Isso aí. Isso traz uma tranquilidade nessa ferramenta específica para que ela seja executada. Aproveitando esse gancho aí da questão da regularização de imóvel propriamente dita, estou aqui com o Dr. Enéas Marim. Ele é especialista em holding familiar. Queria que você falasse um pouco, já no escopo do discurso da doutora Eloá, a respeito da regularização do imóvel em si e como isso reflete diretamente na holding familiar. Fala um pouquinho também da sua trajetória para que nós consigamos ter uma percepção maior da sua atuação. Bem, me chamo Enéas Marinho. Primeiramente quero agradecer a oportunidade e dizer que é uma honra poder estar dividindo essa bancada aqui com minhas colegas, né, com a Fabiane. Sou advogado, sou contador, mexo há algum tempo já com a constituição de holding. E hoje eu posso dizer categoricamente que nós temos 2 empecilhos que dificultam muito o nosso trabalho. O primeiro é a questão cultural. Por exemplo, eu estou no Goiás, né? Estou no centro do país. Então, para que eu consiga convencer uma pessoa que tem bens, que tem uma fazenda, que tem imóveis, que levou a vida inteira construindo aquilo ali, para poder colocar aquilo tudo em uma empresa onde os filhos deles, os herdeiros deles, vão ser sócios dele, é muito complicado. E aí, quando a gente consegue convencer, a gente para num outro problema. Vários imóveis não tem o quê? Regularização. Não tem a regularização. Não, mas o imóvel é meu, eu comprei, eu tenho a posse. Dono é quem tem documento. É verdade. Então, a gente depara muito com isso. E a gente precisa muito, às vezes, de ter um parceiro, como a Eloá falou, que possa estar viabilizando essa situação, porque da minha parte não é minha expertise. A minha expertise é fazer o planejamento tributário e o sucessório com relação à holding.
Mas a gente demanda demais, Fabiana. Você não tem noção o quanto a gente tem de dificuldade disso. E aí tem que correr atrás para saber se vai fazer um uso capião, se vai fazer um compulsório. Aí vai depender de cada imóvel, de cada problema que aquele imóvel vem trazendo. Porque ainda tem isso ainda. Sim. Fala um pouquinho para quem estiver nos assistindo. A gente tem, assim, claro, tem um pouco de noção do que é holding, tive a oportunidade de estudar um pouco, e as colegas aqui também. Mas para quem estiver nos assistindo, um pouco dessa constituição da holding familiar. Como é que funciona nessa dinâmica da inclusão? A gente já fora do escopo da regularização. Vamos, assim, sonhar com o melhor dos mundos, que todos os imóveis estão regularizados, que não tem uma documentação pendente. E como é que funciona a holding familiar dentro dessa cultura, desses desafios que você apresenta, não apenas de desconstrução de estigmas das pessoas que não têm confiabilidade na holding, bem como também superar essa etapa de regularização do imóvel? Na verdade, a gente pode colocar a holding como uma segurança jurídica. Eu posso pontuar duas situações. Primeiro, você já fazer ali a sua sucessão, né? Deixar já tudo organizado, quem é dono de quê, com os percentuais das ações da empresa. É uma constituição de uma empresa onde já vai ficar tudo resguardado. Aí nós temos lá as principais cláusulas, que é cláusula de reversão, impermeabilidade e etc e tal, para a gente defender essa holding. O pessoal vende muito aí blindagem de patrimônio, mas não é bem assim. É uma forma de você assegurar, tá? Então, para dar exemplo, o que é uma holding hoje? É um cofre, onde a gente pode colocar todos os seus imóveis ali dentro e o dono dela vai ficar com a chave até que ele venha a óbito. A hora que ele falecer, no próprio contrato já vai estar destinado quem vai ficar com aquela chave. É o jeito mais fácil que a gente tem para definir holding hoje. E, além de tudo, a economia tributária, que com a nova lei, a 214 que está vindo aí, vai complicar muito. Socorro Deus. Imagina. E assim, trazendo até um pouco para essa questão no caso, até o que a doutora Vera trouxe anteriormente, a questão da própria usucapião extrajudicial. Muitas das vezes, acredito eu, que você deva se deparar com situações as mais atípicas possíveis. E aí, na Constituição, normalmente a pessoa nem sabe, não faz ideia, muitas das vezes, você está no Goiás, da situação daquele imóvel. Então, como você mesmo exemplificou, não, mas o imóvel é meu, já moro aqui desde a época de Noé, então eu vou continuar aqui, não é, embora não tenha a regulamentação do meu imóvel, eu quero participar, eu quero fazer, eu quero que o doutor constitua uma holding familiar para mim. Qual é o principal desafio que você tem, não só para a desconstrução de pensamento dessas pessoas que querem investir nessa dinâmica, bem como também para fazê-las entender a necessidade desse investimento? Como é que funciona isso na prática? A ideia principal é mostrar primeiro para ele a economia processual e a economia financeira que ele vai ter. Com questão exponencial. Muito. A discrepância é enorme. É importante. E a outra é uma segurança jurídica, para que não haja briga entre famílias, né? Eu tenho uma situação no escritório, na qual o inventário está parado porque um dos irmãos pegou uma prataria que era da mãe, que era da avó, que trouxe de Portugal, vendeu, e a mãe tinha dito que era para ficar para uma herdeira. E não finaliza. E eles querem constituir uma holding, não faz. Olha que tem fazendas, tem apartamentos, isso tem casas. Isso estava escrito por testamento? Estava, e o rapaz foi lá, pegou e vendeu a prataria. Então, tipo assim, você vê de tudo. Você vê de tudo. Agora, só para fazer um parente, para você, tipo assim, vocês estão no Rio, vocês estão numa cidade. Não, lá a maioria de vocês são locados no meu estado, né? Que eu também sou de lá. Nosso. Mas existem situações aqui de fazenda, de hectares e hectares que não tem um documento. Nossa. Que é só posse. Bizarro isso. Fazendas que a gente fala aí de milhões. E aí o próprio dono, às vezes, não sabe disso. Ele não tem essa noção que ele deveria ter um documento para dizer que a propriedade é dele, não só a posse. E é um risco muito grande. É enorme. E, na minha opinião, eu acredito até que, pelo pouco que eu estudei, não tenho propriedade no assunto, mas eu cheguei a estudar um pouco isso na pós-graduação, a holding, ela representa muita segurança jurídica. Sim, não é? Bastante. Se você tem condições de investir nisso, procure o Dr. Enéas Marinho no Instagram, pode até falar o seu Instagram aí, porque eu entendo que todos os recursos viáveis, factíveis, e assim, a gente tenta fugir ao máximo de inventário, não é? Porque o inventário em si, para além da burocratização, muito embora hoje você consiga fazer um inventário de forma mais, abre aspas, com todas as ressalvas, mais simples,
no cartório, você ainda vai esbarrar em uma Depende, série de consequências, uma série de... Muitas das vezes, no meio do procedimento, vão acontecer os litígios, entendeu? E quando você já está lá no procedimento extrajudicial que foi feito para trazer praticidade, você encontra um imbróglio que muitas das vezes parece ser irreversível, não é? Então, assim, eu queria pedir para o doutor finalizar a sua fala, nós já estamos aí encerrando o nosso podcast, é sempre, assim, extremamente dinâmico, e eu gosto muito de trocar essas ideias, aprendo muito a cada novo episódio, e, por favor, encerre a sua fala com alguma consideração importante acerca da holding familiar. O que eu posso dizer é o seguinte, quem não conhece, descubra, tente entender, tente saber o que realmente uma holding é e o que aquilo pode te trazer de segurança, né? Meu Instagram é Prof. Enéas Marinho. Quem quiser entrar em contato comigo pode entrar, que a gente pode ajudar, orientar, fazer o que for possível. E é muito lucrativo para o advogado? Muito. Essa é uma das considerações mais importantes. Eu conversei com a doutora Eloá Cebojo, doutora Enéas Marinho, doutora Vera Aleixo, em mais um episódio do podcast da Aba Nacional. Eu sou Fabiane Andrade, presidente da Comissão Nacional de Direito Militar e coordenadora do AbaCast. Obrigada, boa tarde.